Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Sou professora da Desenvolve e hoje juntos nós estudaremos dois elementos muito importantes para quem já trabalha com folha de pagamento. O primeiro deles são as horas extras e, em segundo lugar, o adicional noturno. Ou seja, é importante entender não só o que é a diferença entre dois, mas também como calcular cada um deles. Então, caso você não seja nosso seguidor aqui no canal no YouTube, considere se inscrever agora no começo da aula ou após o final e deixe também o seu like. Esses dois temas são muito importantes quando nós falamos de folha de pagamento. Então, para quem é profissional de departamento pessoal, da área tributária de uma empresa ou até mesmo de RH, entender as regras da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, o cálculo correto e também verificar na prática como que eu aplico essa teoria é necessário. Para quem trabalha com departamento pessoal em específico ou quer entender quais são os direitos como trabalhador, com certeza chegou no vídeo correto e é sobre esses elementos que estudaremos então. O que são horas extras? Como funcionam e como eu posso calcular horas extras? O primeiro passo para entender horas extras são aquelas e entender compreendendo que é tudo que eu trabalho fora da jornada normal de trabalho pode ser considerado horas extras. Uma jornada geralmente pode ser de 8 horas diárias ou 44 semanais, conforme a CLT prevê, sobretudo no artigo 59. Então, vale a pena a leitura desse dispositivo legal. A própria CLT traz um limite legal, ou seja, máximo de 2 horas extras por dia, sendo necessário que haja acordo individual ou acordo coletivo para a realização de horas extras. Mas eu preciso pagar um adicional, então o que se trabalha mais eu pago. Para dias trabalhados em dias úteis é de mínimo de 50% a mais sobre o valor da hora normal. Mas se é uma hora extra feita em domingos ou feriados, é 100% de adicional sobre a hora normal. Mas como que eu calculo a hora extra? A fórmula é simples. Hora extra é igual ao valor da hora normal vezes 1 mais o percentual, seja 50% ou 100% do adicional. Vamos falar de um exemplo para ficar bem visual? Imagine um sujeito que receba um salário de R$ 2.200. Esse sujeito ele está numa jornada mensal ali de 220 horas. Como que eu sei o valor da hora? Eu pego o salário 2.200 e divido por 220 das horas que ele trabalhou. Isso é igual a R$ 10. Como que eu sei a hora extra? Eu vou pegar o valor da hora dele, que é R$ 10, e vou multiplicar, seja por 50 ou por 100% a depender. Então, eu vejo quantas horas extras foram trabalhadas naquele período e, além disso, se essas horas extras são aos feriados ou domingos ou dias úteis. Isso para horas extras. Mas entenda que as regras são diferentes para trabalho noturno e esse é o segundo ponto do nosso vídeo. Trabalho noturno é considerado todo trabalho feito no horário noturno, ou seja, um trabalho urbano, por exemplo, noturno urbano, ele está lá no artigo, ou previsto no artigo 73 da CLT. Para trabalhadores, então, é considerado horário noturno das 22 horas até as 5 horas da manhã. Mas esse horário, ele sofre alterações de acordo com o horário rural. Quando eu falo dos trabalhadores rurais, isso vai depender da atividade da qual ele realiza. Então, entenda o seguinte, há um cálculo de tempo diferente. Como que eu vou calcular o adicional, então? Ele é o mínimo de 20% sobre a hora normal trabalhada urbana, nesse caso específico, ou pode ser maior se houver uma convenção coletiva que estabelece um cálculo maior de adicional noturno. Então, qual seria uma fórmula básica? O adicional noturno, ele é sempre igual ao valor da hora trabalhada vezes o percentual adicional, tal como na hora extra. O que muda é o percentual. Então, na prática, o sujeito ganha R$ 2.200 de salário, tem uma jornada mensal de 220 horas. Então, como que eu vou calcular?
o resultado é R$10 o valor da hora dele. Então, eu vou fazer esse valor de R$10 vezes o percentual de adicional do adicional noturno, vezes a quantidade de horas que foi trabalhado. Então, eu trabalhei 30 horas noturnas em um mês específico, então eu multiplico esse valor pelo adicional que deve ser aplicado e pelo seu percentual respectivo. Então, é importante lembrar, quando eu falo de adicional noturno ou de hora extra, vamos falar da hora extra primeiro. Tem trabalhador que faz hora extra dentro do noturno. Então, aqui ele vai ter direito ao adicional noturno e ao adicional de hora extra, caso ele faça nesses casos. Então, quando eu calculo corretamente tanto as horas extras quanto o adicional noturno, eu posso evitar problemas com a Justiça do Trabalho também, garantindo que o trabalhador ele receba ali o que de fato lhe é justo pelo serviço que foi prestado. Então, para resumir tudo que nós trabalhamos e estudamos até agora, hora extra é tudo que eu trabalho além da hora prevista. Adicional noturno é quando eu trabalho no período noturno, seja urbano ou noturno rural. Noturno urbano, pelo artigo 73 da CLT, das 22 às 5 horas da manhã. Trabalhei dentro deste período, tenho direito ao recebimento do adicional noturno. Professora, eu fiz horas extras depois das 23 horas, posso receber horas extras e posso receber adicional noturno? Certamente que sim. A consolidação das leis do trabalho prevê esta modalidade. O cálculo sempre precisa considerar, então, quanto custa ou qual é o valor de uma hora normal de prestação de serviço desse colaborador e eu multiplico sobre essa aula, né? Eu adiciono sobre este valor de hora prestada de serviço o percentual, seja das horas extras, seja do adicional noturno ou de ambos, a depender de quando se realiza. O pulo do gato é entender que horas, que adicional noturno, ele pode sofrer alterações se for a atividade rural, porque aqui eu preciso analisar qual é o tipo de atividade que é prestada. Então, é sempre importante saber, esses cálculos, eles influenciam diretamente na folha de pagamento também. Então, aqui você consegue saber o que é direito e obrigação, tanto do colaborador quanto do empregador também. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo. É um vídeo simples, mas para você entender como funciona o cálculo. Surgiu alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários que teremos muito prazer em te responder. Indico também a leitura dos artigos mencionados nesse vídeo lá da CLT. Obrigada pela sua presença, não se esqueça do seu like e de nos seguir aqui no nosso canal no YouTube e te vejo numa próxima.